Olá, eu me chamo Fernanda, sou professora, mãe e educadora. Vamos aprender um pouco sobre a importância do brincar na primeira infância e como isso também traz relações saudáveis para o futuro? Esses dias o meu filho, ele pegou a tinta guache e eu sempre deixo ele brincar muito aqui em casa, explorar a brincadeira, brincar com tinta guache, brincar com giz de cera. É claro, gente, que sempre dentro das nossas regras, né? Eu não tô falando aqui que você deve pegar e deixar seu filho fazer o que quiser, né? Sair quebrando a casa, sem regra, sem disciplina, não é isso, tá, gente? Porque daí isso aí é vandalismo, né? Eu estou falando em ensinar seu filho a brincar. E brincadeiras, elas também exigem você ensinar as regras ali para aquele indivíduo. E aí eu sempre brinco muito de tinta guache com o meu filho aqui em casa. E eu sempre pego um espaço e falo pra ele assim, olha, esse é o teu espaço. Se você sair desse espaço, a mamãe vai retirar a brincadeira sua. Então assim, obedeça. Já aconteceu dele sair? Já aconteceu. E aí eu tive que retirar a brincadeira, porque a causa e a consequência. Mas aí foi aonde ele foi aprendendo. Opa, eu preciso respeitar as regras para que eu tenha essa brincadeira aqui da forma que eu goste. Então, eu acho que é importante, gente, quando eu passo uma informação aqui, não levar as coisas pro sentido literal. Então, vamos deixar ele brincar, então vamos quebrar tudo. Não é isso. Desenvolver brincando é ensinar aquele indivíduo regras, mas que ele também pode explorar o mundo. E aí, eu lembro que eu deixei ele fazer esse desenho aqui, e ele ficou lá quietinho, criando os desenhos dele. E parece um simples desenho, deixa eu aproximar aqui na câmera pra vocês. Mas neste desenho aqui, ele tá falando muitas coisas sobre a emoção dele. E eu fui perguntando pro meu filho quem eram aquelas mãos, o que ela significava ali pra ele. E ele foi mencionando ali, direcionando ali qual que era o sentimento dele sobre aquele desenho. Então, olha como é importante a gente deixar aquele indivíduo se expressar. O que às vezes parece bagunça, eu não gosto que mexe com tinta, eu não gosto que mexe com massinha. Meu esposo aqui em casa ele fica doido com relação à massinha. Mas não quando você restringe essa criança do brincar, você também está restringindo aquele adulto, aquela criança, ser um adulto que vai se expressar no futuro, né? Você aí na tua casa, você tem dificuldade? Eu tenho certeza que você tem dificuldade na comunicação. Que você é uma pessoa que às vezes quer falar algo pro teu marido, quer falar algo pro teu filho, quer falar algo pra tua nora, mas você não consegue se expressar. Por quê? Porque lá na primeira infância você sempre foi podado o seu sentimento, que se expressar é algo errado, que colocar pra fora o que a gente sente é algo errado. Por isso que a gente tá vivendo cada vez mais relações doentes e não saudáveis. Por quê? Porque a gente não consegue ter uma simples comunicação. E tudo isso, gente, a gente começa a trabalhar no indivíduo desde a primeira infância. Permitir que o seu filho brinque, tanto de casinha quanto de carrinho, que ele desenvolva ali por vários universos, você está permitindo que aquele indivíduo também crie no futuro. Crie um bom texto, crie um bom relacionamento, consiga se expressar com as pessoas que ele se relacionar no futuro. Olha como é importante a primeira infância. Se você olha para a tua primeira infância e olha para a primeira infância do teu filho, você tem duas opções. Ou você muda o que aconteceu, porque seus pais naquela época tinham um nível de consciência e infelizmente acabou não passando de uma forma legal e correta, ou você repete aquele padrão que sempre foi frisado ali na tua cabeça, você repete com o seu filho. Vou falar um padrão assim clássico, que é aquele da limpeza, né? Às vezes a gente cresce num lar que às vezes... Eu não tô aqui pra um julgamento, tá? Não tô aqui pra falar que existem maneiras certas e erradas. Até porque o certo e o errado é a forma como a gente enxerga o mundo. E os nossos pais naquela época, eles enxergavam o mundo assim. Ai, não pode, é muita bagunça. Olha, mas não pode, que... Ai, vai bagunçar a casa. Então a gente cresce sempre aquele indivíduo que não pode bagunçar, se expressar errado. Eu não posso colocar pra fora os meus sentimentos, porque quando eu queria brincar, eu queria colocar ali, brincar com aquela tinta guache, brincar com aquela casinha,
a minha mãe sempre ficava implicando da bagunça, o meu pai sempre ficava falando que não podia colocar nada pra fora, da sujeira. Então, a gente vai se limitando, e a gente vai se limitando inconscientemente. Se a gente não parar e olhar pra dentro, a gente também limita os nossos filhos. E é por isso que o objetivo desse canal, desse contexto, é trazer para vocês também uma forma de enxergar a vida com um propósito, enxergar a vida de uma forma diferente, para que esses indivíduos, você que é pai, mãe ou educador que me assista, eles sejam indivíduos emocionalmente saudáveis para o futuro. Não existe relacionamento perfeito, gente, mas existem relacionamentos saudáveis. E se cada pai e mãe começar a investir no seu filho, lá na frente a gente vai ter um mundo muito mais saudável, porque a relação, ela começa em casa e parece bobo, mas uma simples brincadeira, um simples deixar a criança se expressar, um simples deixar a criança colocar para fora aquele lado lúdico, aquilo que tá dentro dela e ela ainda não sabe se expressar, vai trazer muito benefício pro futuro, até com relação à escrita daquela criança, porque uma criança ela só consegue escrever bons textos quando ela trabalha o lado lúdico, quando ela aprende a colocar para fora aquilo que ela tá sentindo. Eu, em sala de aula, várias vezes presenciei crianças que você pede assim, olha, escreve ali um trechinho de como foi seu dia, de como foi as suas férias. Ela tem dificuldade em colocar para fora, né? Por quê? Porque aquilo ali já vem de uma criação da primeira infância, sempre muito restringido. E entender que a educação, gente, ela não é só pro aqui e pro agora. Tudo que acontece na vida de um indivíduo na primeira infância não fica só na primeira infância, fica pro resto da vida aquela marca. E se você sabe conduzir, não de forma perfeita, porque eu não sou uma mãe perfeita, né? Aqui em casa não tem a perfeição, mas de uma forma saudável, para aquela criança ser um adulto saudável, você não está só mudando o teu filho, você também está ajudando a construir um mundo melhor, onde as relações lá na frente vão ser mais saudáveis, para que aqueles indivíduos eles se encontrem no futuro e melhorem toda uma comunidade, todo um todo, né? E aí, na sua casa, como que funciona? Você tem dificuldade de se expressar também? Como eram as brincadeiras na tua infância? Você era permitida colocar para fora? E hoje, como é a brincadeira aí na tua casa? Você permite que o teu filho brinque? Eduque, deixe que seu filho brinque e também ensine-o que ele precisa que após as brincadeiras ele organize, porque tudo isso faz parte, né, de trabalhar ali inteligência emocional naquele indivíduo e aprendizado, né? Porque tudo tem seu lado bom e ruim, certo? Espero que vocês comentem aí nos comentários pra mim o que vocês acharam e vou adorar saber como que foram a infância de vocês.